Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E o texto que eu vou ler é bastante conhecido. Se você pudesse se colocar de pé, por gentileza, aqueles que puderem, é óbvio. Versículo de número 8. Versículo de número 8, diz o texto sagrado assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis o quê? Desculpa, ser-me-eis o quê? Então vamos juntos, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus lhe chamou para testemunhar. Deus lhe chamou para testemunhar. Coloque a mão no seu peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso, nesta noite, receber o impacto do batismo de poder. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão nesta tarde, eu iria falar sobre o impacto do batismo de poder. O impacto do batismo de poder. E se você estiver atento ao que vou te compartilhar neste final de dia, você vai perceber que algumas das afirmações que eu vou fazer são afirmações agudas, são afirmações difíceis de ouvir. Mas tenha certeza que se elas forem difíceis de ouvir, elas são ainda muito mais difíceis de comunicar. Porque esse congresso de missões precisa trazer para nós a consciência de que missões é algo sério. Missões é algo muito sério. Missões não devem entrar no relatório da igreja como despesas. Missões deveriam constar no relatório das igrejas como investimento. A diferença é que missões não são um investimento que você vê o retorno imediato, porque almas não são como mercadoria que você chega no balcão, paga e já leva para casa o pacote que você foi buscar. Muitas vezes na obra missionária é preciso ter a disposição de trabalhar e não ver o resultado esperado, principalmente no tempo que você pretendia. Durante 2 horas de voo de Salvador para cá, eu vinha refletindo que fazer missões é como plantar tâmaras. Dizem que quem planta tâmara não colhe tâmara. Por quê? Porque as tamareiras só começam a frutificar depois de 100 anos.
Então quem planta tâmara, planta para que os seus filhos colham, ou para os seus netos. Fazer missões muitas vezes é semear para que outro colha. Jesus disse em João 4, eu vos enviei a colher onde vocês não plantaram. Isto é obra missionária. Agora preste atenção, nós estamos falando de testemunhar, e a palavra testemunha, na semântica da língua portuguesa, é mártir. Testemunha é mártir, ou seja, aquele que está tão comprometido com a causa, que está disposto a dar a sua vida por ela. Aí eu me pergunto se nós, cristãos ocidentais, estamos de fato aptos para usarmos o termo testemunha, porque na prática nós não estamos dispostos a dar a nossa vida pela causa do Evangelho. E o que eu falei agora já contraria um pouco desse princípio da religiosidade que a gente está praticando. Mas é interessante que a palavra testemunhar é a palavra-chave do livro de Atos. É a palavra mais repetida acerca da igreja em Atos dos Apóstolos, tanto em Atos 1, quanto em Atos 8, quanto em Atos 10, em Atos 11, em Atos 22, em Atos 24, em Atos 26. Testemunhar está sempre lá, porque a missão da igreja é testemunhar. Mas o Senhor Jesus está trazendo para nós aqui a reafirmação de uma promessa, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo, Atos 1. E é muito interessante que nós, pentecostais, sempre lemos esse texto para falar do batismo no Espírito Santo, nunca para falar de testemunhar. E aí eu preciso te lembrar que a prioridade, a causa primária para a razão do batismo no Espírito Santo, você está me ouvindo? Diga amém. A causa primária para o batismo no Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Eu sou pentecostal e não duvide disso, mas eu preciso lhe dizer que a razão pela qual nós somos batizados com o Espírito Santo não é para falar em línguas espirituais. Nós não somos batizados com o Espírito Santo para poder profetizar. Nós não somos batizados com o Espírito Santo para que pareçamos mais espirituais que os outros. Jesus não diz, recebereis poder e falareis novas línguas. Ele diz, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Eu não sei se você me entendeu. Tem alguém aí? A razão pela qual eu e você fomos batizados com o Espírito Santo é o propósito de Deus de que nós realizemos missões. Ele diz, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. O batismo de poder é não apenas o marco que estabelece a fundação da igreja, mas também é aquilo que difere a igreja de todos os movimentos que surgiram depois dela. O que difere a igreja dos demais movimentos que existem no mundo não são as reuniões alegres, porque no carnaval as reuniões também são alegres. O que difere a igreja dos demais movimentos do mundo não é a multidão, porque os estádios reúnem multidões. O que difere a igreja dos movimentos que acontecem não é o discurso, porque num comício político também tem discurso. O que difere a igreja desses movimentos todos é o batismo de poder.
É a presença do Espírito Santo dentro dela. E o que Jesus está dizendo aqui em Atos 1:8 já estava dito em textos anteriores. Aliás, ele mesmo já mencionara em Lucas 24:49, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Então aqui ele está reafirmando uma promessa que, aliás, João Batista já havia falado em Mateus capítulo 3, quando ele diz, no versículo 11: depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu vos batizo em água para o arrependimento, mas este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É desse batismo que Jesus está falando aqui. Aliás, o profeta Isaías já falara desse assunto quando ele diz, no capítulo 44, versículo 3: porque eis que derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Em Provérbios capítulo 1, versículo 23, Salomão escreve e diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu espírito. Então Jesus está dizendo em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então segura lá. Se o poder que você sente não te torna uma testemunha do Evangelho de Jesus, então o poder que você sente não é o poder do Espírito Santo. Se o poder que te faz falar em línguas não te transforma em testemunha de Jesus, então esse poder não é o poder do qual nós estamos falando. Se o poder que você sente não te torna mensageiro da graça, está na hora de questionar esse poder. Porque sentir poder em final de culto, e quando termina o culto volta para casa e tudo é igual. Você não fala de Jesus para o teu marido, não fala para a tua esposa, não fala para o teu filho, não fala para o teu vizinho, não fala para o teu colega de trabalho e de faculdade, não fala no ônibus, não fala na van, não fala no trânsito, não fala no evangelismo. Que poder é esse? Poder para dentro da igreja? Fica tranquilo que aqui, se você não estiver cheio do poder, o teu vizinho está. Qualquer problema alguém resolve. A questão é lá fora. Nós não precisamos de luz acesa em dia de sol. Nós precisamos de luzes acesas em dias nublados. Não precisa de poder onde o poder já está fluindo. Você precisa de poder onde Satanás está reinando. Então esse poder precisa te transformar em testemunha. Sacode o seu vizinho e diz para ele: esse poder tem que te transformar em testemunha. E se esse poder não te transforma em testemunha, tem alguma coisa errada, ou com você, ou com esse poder.
Eu não disse que está errado alguma coisa com o poder do Espírito Santo. Eu disse que pode haver alguma coisa errada com o poder que você sente, se esse poder não te transforma em testemunha. O que Jesus está dizendo aqui é que não existe obra de evangelização e obra de missões sem a participação do Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, quando João profetiza a última arrancada missionária da igreja na terra, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Missões é uma operação conjunta do Espírito Santo com a igreja, da igreja com o Espírito Santo. Não se pode pensar numa ação missionária sem uma igreja que se reveste de poder. E não se pode pensar numa igreja revestida de poder, trancada entre as quatro paredes, desfrutando sozinha desse poder. Agora, quando nós recebemos o batismo de poder, e eu estou falando mais do que falar em línguas estranhas, eu estou lhe falando de revestimento, eu estou lhe falando de enchimento, eu estou lhe falando de um poder que vai mudar a sua mentalidade e o seu comportamento. Porque chega do poder que não muda nada em nós. Chega do poder que só muda nosso comportamento na igreja, não muda lá fora. Estamos precisando de um poder que vai alterar a nossa essência, de um poder que vai mudar a nossa linguagem, de um poder que vai mudar a nossa conduta. Estamos falando de um poder que as pessoas olharão para nós e dirão: alguma coisa mudou nele. Estamos falando de uma autoridade que é capaz de demolir a resistência do diabo. Agora, em não muitas palavras, eu gostaria de falar com você nesta noite o que acontece quando nós somos batizados com poder. Jesus diz: ser-me-eis testemunhas. De que forma eu posso ser testemunha quando eu sou batizado com esse poder? Quais são os instrumentos que Deus me deu para testemunhar quando esse poder me enche? Anota se você quiser, risca a sua Bíblia se você achar que pode fazê-lo. Tira o seu tablet da bolsa e escreve alguma coisa. Em nome de Jesus, eu volto daqui a pouco, eu vou embora para a Bahia, eu tenho obrigações em casa, mas deixa eu te falar, se eu vim aqui pregar essa tarde e nada mudar na sua vida, o investimento foi perdido. Se alguma coisa mudar na sua vida, terá valido a pena. Então, primeiro, você pode testemunhar com os pés. Você pode testemunhar com os pés. Isaías 52:7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que dizem a Sião: o teu Deus reina. Salmo de número 126, versículo 6, o salmista diz assim: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nesse dia de congresso, Deus veio aqui para desafiar e perguntar: quem está disposto a ir? Preste atenção, querido, o mundo inteiro jaz no maligno. Não dá tempo eu te apresentar estatísticas, mas se desse tempo, eu iria te provar por números que 90% do mundo está nas mãos de Satanás.
90% do mundo está nas mãos de Satanás. Só para você ter uma ideia, dos 7 bilhões de habitantes da Terra, um pouco mais, aproximadamente 3,7 bilhões, mais da metade, nunca ouviu o nome de Jesus uma vez sequer. Eu estou te dizendo que um pouco mais de 50% dos habitantes da Terra nunca ouviram o nome de Jesus uma vez sequer. Inclua nessa estatística quem já ouviu algumas vezes e não entendeu. Inclua na estatística quem ouve rotineiramente, mas não o recebe. Inclua nessa lista os cristãos nominais, que frequentam a igreja uma vez por semana, uma vez por mês, mas não estão comprometidos com Deus. E você vai perceber que 90% da terra está debaixo do controle do diabo. E Deus nessa tarde está dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É o desafio de Deus para você. Vir ao congresso de missões não te torna missionário. Fazer alguma coisa para ganhar almas te torna um ganhador de almas. E olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui é o lugar que Deus transforma você em pescador de homens. Aqui é o lugar que Deus transforma você num vocacionado para uma grande obra. Este é o lugar. Na Índia, há um pouco mais de 300 milhões de deuses. Em Madrás e Bombay, ou Bombay, todos os dias às 15 horas, o céu fica colorido, amarelo, vermelho, rosa, de incenso sendo queimado aos demônios. Preste atenção, no Malawi, existe uma região deserta, que é chamado de aeroporto de bruxos. Porque os bruxos do mundo inteiro se encontram lá uma vez por mês, para um final de semana inteiro de jejum e vigílias contra a igreja do Senhor na terra. Em alguns lugares do mundo, crianças são geradas e não são registradas. Elas não entram nas estatísticas, porque elas são geradas somente para serem oferecidas em altares a demônios. Você sabia disso? Você sabia que algumas crianças desaparecidas são vítimas de sacrifícios satânicos? Você sabia que muita gente que morre em circunstâncias estranhas são resultados de pactos malignos? Preste atenção, o diabo é real, os demônios são reais, o inferno está abocanhando a terra e a igreja está indo de religião. Estamos brincando para ver quem a gente derruba primeiro. Estamos brincando para ver quem sai do cenário primeiro. E o diabo olhando para nós dizendo: vai, bando de idiota, briga entre vocês que eu ganho espaço. E a palavra do Espírito Santo nessa tarde é: a quem enviarei? Deus está te chamando aí. Deus está te chamando a fazer alguma coisa. Quer ver? Quem está na universidade, na faculdade, levante a mão. Que tal você pegar o seu diploma e já oferecer a Deus antes de receber?
Por quê, pastor? Como assim? Uma moça chegou para mim esses dias: pastor, eu tenho chamada missionária, o que eu faço? Eu disse: vai para a faculdade. Mas como assim, querida? Tem lugar que eu não consigo te colocar como missionária, mas consigo te colocar como médica, como odontóloga, como agrônomo, como engenheiro, como enfermeiro. Pega teu conhecimento e oferece ao reino. Quem está empregado? Levanta a mão. Trabalhando, ofereça suas férias para missões. Chame seu pastor e diga: pastor, minhas férias vão acontecer em dezembro, em janeiro, e eu vou pegar 30 dias de férias e vou dedicar 15 dias para os projetos sociais da igreja. Eu vou dedicar 20 dias para ir para o Nordeste, para ir para um país da América Latina. Eu vou fazer alguma coisa no reino de Deus. Isso é fazer missões. Então você pode testemunhar com os pés. Deus está esperando quem vai. Deus está esperando quem vai se apresentar a Ele, para dizer: Senhor, eis aqui com a minha bagagem, os meus conhecimentos, os meus sonhos, os meus anseios, os meus ideais. Eu estou colocando tudo isso no teu altar e eu vou. Lembro agora de um grande congresso de missões. Talvez algo assim. E no final do congresso o pastor resolveu fazer uma grande oferta missionária. E os diáconos passaram com aquelas salvas tradicionais, recolhendo a oferta. E quando o diácono chegou perto de uma criança, a criança chorava, e ela disse para o diácono: desce um pouco mais o seu braço. E o diácono desceu o braço para atendê-la, e a criança olhou e disse: desce mais um pouquinho o seu braço. E o diácono desceu. A criança olhou e disse: só mais um pouquinho. E o diácono atendeu, e a criança levantou uma das suas pequeninas pernas, colocou dentro da salva e chorando disse: eu não tenho dinheiro para dar, mas eu quero ir, eu dou a minha vida. O que eu vou dizer é chato, o que eu vou dizer é estranho, mas olha, mais do que o teu dinheiro, Deus quer você. O seu dinheiro sem você não representa no reino de Deus. Paga as contas imediatas, é verdade, mas Deus está querendo a sua vida. Dá uma sacudida no seu vizinho e diz para ele aí: a oferta que Deus te desafia agora é a tua vida. Se esse congresso de missões fosse para arrecadar dinheiro, seria bilhetado, com porta fechada e roleta controlando o acesso, e tem auditório para isso e nomes na programação. O projeto aqui não é seu dinheiro, o projeto aqui é a sua vida. Essas mesmas pessoas que você ouve aqui sem pagar nada, você paga para ouvir num clube fechado, você paga para ouvir num show. Eles estão aqui hoje, essa semana. A palavra é para que a sua vida mude. A sua vida tem que mudar essa semana. Vamos lá. Meu horário quase já foi. Segunda forma de testemunhar: primeiro, você testemunha com os pés. Segundo, anota aí, testemunha com os joelhos. Quantas noites você já passou de joelhos sem pedir a Deus dinheiro? Quantas noites você já passou de joelhos sem pedir a Deus a troca do carro, a troca da casa, apenas chorando por almas, apenas gemendo por vidas?
Paulo diz assim, Efésios 6, 18 e 19, com toda oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim, clamando nisto, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para anunciar com intrepidez a palavra do Evangelho de Cristo. John Knox, grande avivalista escocês, foi visitar um amigo, pastor de uma igreja, e o pastor perguntou a Knox, que hora você vai dormir? E ele disse, hoje eu não vou dormir, eu não consigo ter sono. E o amigo de Knox foi deitar, e levantou-se pela madrugada, e ao chegar saiu de casa, não encontrou Knox, foi à igreja, e quando chegou na igreja ouviu um gemido, e ele se aproximou. Knox estava deitado no chão, a camisa colada nas costas, e o pastor testemunhou que ele dava murro no chão, e dizia para Deus, dá-me as almas da Escócia, ou me mata. Zinzendorf, grande avivalista alemão, quando orava dizia a Deus, eu te dou a minha mulher, eu te dou os meus filhos, mas em troca me dá almas, porque sem almas eu não posso permanecer vivo. David Brenner, grande missionário americano, que evangelizou os índios mais perigosos do continente americano, os chamados pele vermelhas. Brenner ajoelhava às margens do rio Delaware, e diz o testemunho que ajoelhava por dias, semanas. David Brenner chegou a se recolher por meses em oração e jejum. E a oração dele era, Deus, faz um negócio comigo, não me dê roupa, nem me dê comida, nem sustente os meus filhos, nem a minha mulher, mas em troca me dá almas, porque sem almas a minha vida não tem razão. Quem de nós aqui teria coragem de fazer uma oração desta? Não é polícia que está faltando no Brasil, não são políticas de segurança pública, não são estrategistas de segurança pública. Nós temos mentes brilhantes atuando nos setores públicos do nosso país. O que está faltando agora é uma igreja disposta a queimar a noite em oração por almas. Aquilo que uma igreja orando não fizer, nenhum sistema de governo fará. Os governos dependem de uma igreja que ora, para que as suas políticas funcionem. Eu não estou isentando autoridades de responsabilidade, eu estou dizendo que é muito fácil ser cidadão da terra, e eu estou lhe desafiando para ser cidadão do céu. Ganhe almas de joelhos, provoca o irmão do seu lado e diz para ele, é tempo de orar, é tempo de orar, é o tempo da oração, é o tempo do jejum, é o tempo de marcar o joelho, fazer calo, é o tempo de avermelhar os olhos de lágrimas, é o tempo do quebrantamento espiritual. Esta igreja pode mudar esse país, se ela entender que o segredo está na oração. Diz aí para o teu vizinho, Deus está te esperando no quarto da oração.
vou lhe fazer uma pergunta e, por favor, quem na última semana ficou pelo menos 2 horas assistindo um filme, uma novela ou uma série de TV? Levanta assim a mão. Ok, pode levantar a mão, eu não vou dizer que é pecado não. Pode levantar. Quanto tempo você fica no Facebook? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica no Instagram bisbilhotando as postagens? Quanto tempo você ficou a última vez na sua caixa privada de Facebook batendo papo com alguém? Eu vou lhe perguntar, quando foi a última vez que você passou uma noite de joelhos clamando a Deus por algo? E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Ajoelhe-se ao lado da sua cama ainda hoje. E ore acerca de algo até que Deus lhe dê um sinal. Eu já vou encaminhando para terminar. Terceiro lugar. Primeiro, você testemunha com os pés. Deus está chamando você. Segundo, você testemunha com os joelhos. Deus está lhe aguardando na oração. E chega de falar de oração sem orar. Para com essa coisa. Isso não é novelesco. Não dá mais tempo orar. Nós estamos correndo demais. Mas terceiro, você pode testemunhar com as mãos. Alguém já disse que missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem investe. Para o missionário ir, alguém precisa investir. E aí eu tenho uma estatística vergonhosa para você. As pesquisas dizem que nós gastamos mais numa calça jeans. Ou seja, uma calça jeans é mais cara do que toda a oferta que a gente dá para missões em um ano. As pesquisas dizem que a igreja brasileira gasta mais com lanche em fim de culto do que com missões. Um aparelho de celular que você compra, dizem as pesquisas, é mais dinheiro do que a oferta de missões que você deu ano passado. Alguns não têm problema de chegar numa loja e dar R$800 num aparelho de celular. Estou falando dos baratos. Porque tem gente dando 5 mil, 6 mil reais no aparelho de celular, mas na hora da oferta missionária, eu dar R$1.000 de oferta? Alguns não têm problema em pagar 500 mil num carro, 300 mil num carro, 100 mil num carro, mas na hora de dizer, eu investi 100 mil em missões. Ei, o carro enferruja, amassa, envelhece, perde valor, precisa de seguro. Presta atenção, almas são investimento para a eternidade, não vai ficar aqui. A eternidade revelará o poder do investimento que você fez. Eu vi o testemunho de um empresário americano. Ele é empresário no ramo de embarcações. E o secretário de missões o visitou, porque a igreja estava enviando um projeto missionário para a Ásia, para a construção de escolas e hospitais. E aquele empresário fez um cheque de $100 mil e deu para missões. Só que antes de a igreja sacar o cheque, um navio daquele empresário afundou.
e ele sofreu um prejuízo bilionário. O pastor da igreja chamou o secretário de missões e disse: volta lá, ora por ele e devolve o cheque. Explica para ele que nós entendemos o prejuízo que ele teve e nós não vamos sacar o cheque. E o secretário de missões voltou e foi lá e explicou para o empresário que a igreja entendia seu prejuízo e lamentava, e devolveu o cheque de $100 mil e orou pelo empresário. Quando terminou de orar, o empresário pegou outro cheque e deu para o secretário de missões. E o secretário de missões imaginou, obviamente, que seria um cheque bem mais baixo. E quando ele abriu o cheque, lá estava um cheque de $1 milhão. E o secretário de missões disse: eu não entendi. Eu vim lhe devolver um cheque de 100 mil por causa do seu prejuízo, e você me dá um cheque 10 vezes mais alto. O empresário disse: pastor, o meu navio pode afundar, a obra de Deus não vai naufragar. Faça missões com as mãos, invista. Não conheço um investidor em missões que ficou no prejuízo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Então faz um favor, na próxima oferta que for feita nesse culto, abre teu coração e entrega com liberalidade, e Deus vai te surpreender, porque Ele é Deus. Eu tenho que parar. Já rompi o horário. Mas eu preciso que o nosso coração seja menos apegado às coisas daqui e mais apaixonado por almas. É necessário investirmos em missões. É muito bonitinho, é novelesco, é romântico, é poético falar de missões na pregação. Que coisa linda! Terminou o culto, como Deus usa aquele varão, e mudou o que na sua maneira de viver? Fica de pé, por favor, senão vão puxar meu paletó. Quarta maneira de fazer missões: com palavras. Ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e pregai. Fale de Jesus. Quantos torcedores do Flamengo estão aqui? Levanta a mão. Deus lhe ajude. Quantos torcedores do Vasco estão aqui? Levanta a mão. Deus tenha compaixão da sua vida. Cadê os fluminenses? Os torcedores do Fluminense. Isso. Cadê os torcedores do Flamengo, do Corinthians, irmão? Não levanta a mão, senão você vai ter problema. Cadê os torcedores do Botafogo, irmão? Tá certo. Você veste a camisa do seu time. Você discute sobre o último jogo lá na escola. Na padaria você discute sobre o atacante que errou o pênalti. Na escola você discute sobre o zagueiro que não conseguiu passar e defender o seu goleiro de um gol. A pergunta é: você fala de Jesus com a mesma ousadia que você fala do seu time? Ou o seu time merece mais propaganda do que Jesus? Queridos, eu já vi muçulmano. Eu estava voando certa feita de Genebra para Nova York, e eu vi um muçulmano estender o tapete dele no corredor do avião e se prostrar com o rosto no lastro do avião. Boa parte de nós tem vergonha de orar no restaurante para agradecer a Deus pela comida.
A gente tem vergonha de orar no avião na hora que serve o lanche, para agradecer a Deus pelo lanche que nós vamos comer. Eles são mais convictos do que nós, e a gente se sente os donos do mundo. Eu estou começando a me perguntar o que será que Deus pensa de nós cristãos evangélicos. Comece a falar de Jesus. Você consegue falar do seu último celular, do seu tênis, você consegue falar da sua escola, do seu clube, mas não consegue falar de Jesus. Pastor, eu não tenho palavras, eu tenho dificuldade de me comunicar, mas não tenho dificuldade de cantar a moça bonitinha que passou na sua frente. Se apruma, irmão, está na hora de anunciar a Cristo. Ore comigo. Quinta forma de fazer missões: sem palavras. A sua vida é um evangelismo. A maneira que você vive anuncia Jesus. Eu vou dar um exemplo e vou orar por você. David Livingstone, missionário norte-americano, que foi fazer missões na África. Se você procurar sobre David Livingstone na internet, você vai ver que ele é um dos missionários mais respeitados de todos os tempos. E David Livingstone decidiu que ele iria falar de Jesus em todas as aldeias ao redor, mas na aldeia que ele morava, ele não iria pregar o evangelho nenhuma só vez e não ia dirigir nenhum culto. Ele iria apenas viver como Jesus viveu. E ele evangelizou todas as aldeias ao redor, mas a aldeia onde ele morava, ele não pregou uma vez sequer. Anos depois, Livingstone precisou voltar para a sua terra, porque ele fora atacado por um leão e picado por uma serpente, e precisava de tratamento médico, e a igreja o recolheu para tratamento, e enviou outro missionário para o seu lugar. Só que aquele missionário não sabia que David Livingstone tinha feito um compromisso, que pregaria em todos os lugares, menos na aldeia onde ele morava. Ele iria apenas viver Jesus. E aquele missionário que chegou resolveu fazer o primeiro culto da sua estadia na aldeia onde ele iria morar, porque ele foi colocado para morar na mesma casa que Livingstone morava, e naquela noite ele pregou sobre Jesus. E no meio da pregação, o líder da aldeia levantou a mão e disse: pastor, por favor, está havendo um equívoco. Esse homem de quem o senhor está falando, nós conhecemos. Ele morou aqui. Ele morou na casa que o senhor mora. Mas o nome dele não é Jesus, o nome dele é David Livingstone. Ele viveu Jesus de tal forma que as pessoas viram Jesus nele. Vire para o seu vizinho e diz para ele: faça que vejam Jesus em você. Onde você está, ore comigo. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe e ore comigo. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe e ore comigo. Se você quiser ficar em pé, pode ser de pé. Eu vou encerrar. Mas a nossa oração agora é que Deus nos faça testemunhas. Esse batismo de poder precisa nos transformar em testemunhas. Ore agora. Ore agora. Peça isso a Deus.
O cantor já está a postos para iniciar a ministração. E você vai encerrar esta oração debaixo de louvor. Mas agora, Espírito Santo, este congresso precisa ser mais do que um encontro anual. Esse congresso precisa ser uma oficina na vida de cada congressista. Senhor, eu quero pedir um batismo de poder nesse lugar. Não o batismo de poder que nos leva a falar em línguas apenas. Não apenas o batismo que nos leva a ser mais fervorosos. O batismo que nos transforma em mais do que membros de uma igreja. O batismo que nos tira da bancada da religiosidade e nos leva para o status de testemunhas de Jesus. E como confirmação, Senhor, desse batismo de poder que o Senhor libera pela Tua palavra nesta noite, eu te peço, começa agora a renovar o Teu povo com lágrimas, com quebrantamento, com línguas estranhas. Eu vou sair do microfone, Senhor, mas eu quero que o Espírito Santo comece a maestrar agora um coral de línguas espirituais neste lugar. Impacta estas centenas de pessoas, impacta os milhares de pessoas que participarão desta semana de congresso. Faz uma revolução em São Gonçalo através desta igreja. Faz uma revolução nesta cidade através desta igreja. Estenda agora a sua mão em direção à pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar se não quiser, apenas estenda a mão e ministre sobre ela. Ministre sobre ela. Ministre sobre ela. Em nome de Jesus.